Olá, hoje eu converso com Caio Miranda, que é do Rio de Janeiro e construiu carreira em multinacionais como L'Oréal e GSK antes de tomar a decisão mais difícil da vida dele, que foi pedir demissão de um cargo promissor e se mudar para Barcelona. Hoje Caio trabalha na Glovo, ajudando a empresa a se posicionar como uma companhia de tecnologia. Ele vai contar pra gente como foi recomeçar do zero em um país onde não conhecia ninguém e como esse salto de fé mudou completamente a sua trajetória profissional e também pessoal. Caio, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado você. Um ótimo espaço aqui para eu compartilhar um pouquinho da minha trajetória e informação que é sempre importante para todo mundo. Que bom, estou super animada aí com o nosso papo. Olha só, você chegou em Barcelona no dia 1º de setembro, então tem pouquinho tempo, e faz aniversário dia Isso. 15 de setembro. Então, antes de começar a falar de carreira, vamos começar por aí? Me conta essa história do seu aniversário. Um aniversário com seu roommate, como é que foi? Vamos lá, eu cheguei aqui dia 1º de setembro, e para mim é um mês muito importante porque é o mês do meu aniversário. E eu sempre fui uma pessoa que adora comemorar aniversário, porque eu adoro ter muita gente perto de mim, adoro ter todos os meus amigos, toda a minha família. E quando eu cheguei aqui para mim foi o primeiro choque quando eu entendi que eu ia passar meu aniversário sozinho. Eu vim para Barcelona sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma rede de apoio. Então para mim foi o primeiro choque ao entender que eu passaria meu aniversário sem ninguém. E aí eu estou morando num apartamento que eu compartilho com uma pessoa, e aí eu tive que comentar com essa pessoa, ele mora em Girona, ele é de Girona, ele mora aqui em Barcelona, e aí eu comentei com ele porque eu estava muito triste pela situação de o dia do meu aniversário chegando e eu não tinha ainda conhecido ninguém e tal. E aí eu comentei com ele sobre o meu aniversário, eu falei: "Ai, Roger é o nome dele", eu falei: "Roger, eu estou muito triste, eu preciso compartilhar isso com você, porque meu aniversário tá chegando e eu não conheço ninguém e eu adoro comemorar". E aí ele falou: "Ah, qual é o dia do seu aniversário?" E aí eu: "Dia 15 de setembro". Ele: "Mentira, eu também faço dia 15 de setembro". E aí foi pra mim um grande sinal, assim, divino de tipo: "Olha, eu tenho aqui pelo menos uma pessoa que faz aniversário comigo no mesmo dia, isso é um sinal". E aí ele junto com a sua família, eles me convidaram para um jantar, e aí eles fizeram uma surpresa pra mim, eles compraram velinhas, eles me deram presentes, então eu me senti já na minha segunda semana muito acolhido, e eu não fiquei mais triste, eu não tive mais esse medo de: "Ah, não tenho ninguém para comemorar meu aniversário", então foi muito legal, ter esse acolhimento da pessoa que mora comigo. Então, a partir daí, a gente conseguiu criar uma relação muito boa, então ele já é meu amigo aqui, é um grande amigo meu, então acho que isso foi um momento muito importante para eu me estabelecer e entender que eu tô num lugar que de fato vai me trazer muitas surpresas. Ai, uma super coincidência e uma ótima Super, forma de dar as boas-vindas pra você, né? exato. Maravilhoso. Viva o Roger, viva o Roger. E Tá, e aí agora uma falando história sobre só engraçada, só pra comentar, eles me levaram num restaurante que é muito caro, e aí eles foram pedindo comida, 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 e eu falei: "Meu Deus do céu", e eu tinha acabado de chegar, e eu estava ainda convertendo e tal. Eu falei: "Meu Deus, eu não vou conseguir pagar, eu vou gastar um dinheiro alto aqui". E aí no final eles pagaram tudo. Então eu acho que isso me deixou de coração quentinho. ainda melhor então, né. Imagina você já pensando ali, transformando euros em reais, pensando: "Meu Deus, vou pagar, não sei, metade do meu salário em uma Exato. refeição pra comemorar meu aniversário". Muito bom. Agora sim, falando de carreira profissional, você tomou uma decisão bem difícil, que foi pedir demissão da L'Oréal, quando estava prestes a virar gerente, né, foi o que você Sim. me falou. O que estava passando na sua cabeça naquele momento? A decisão de vir pra cá, ela já tinha sido tomada desde quando eu era muito pequeno. Assim, quando eu era jovem, eu ali nos meus 18 anos, eu sempre tive essa vontade de morar fora. E e aí eu fui acabando deixando pra depois. Sempre deixava pra depois, e depois, e depois. E aí eu fui criando minha vida no Rio, comecei a trabalhar na Americanas, depois fui pra GSK, depois fui pra L'Oréal. E aí eu fui criando a minha vida e deixando esse meu sonho de lado. Eh e eu sempre, desde ali no começo da pandemia, eu começava a me inscrever em algumas oportunidades para trabalhar fora, mas eu nunca dava a devida atenção. E aí em 2024, eu decidi, quando eu fiz meus 30 anos, eu me bateu um certo desespero de tipo: "Ih, meu tempo tá passando".
E será que eu nunca vou realizar esse sonho? Então começou a me bater uma frustração, e aí também uma história que minha mãe contava sobre meu pai, que meu pai já é falecido e ele sempre teve um sonho de viajar para fora, não era nem morar, é viajar para fora. Só que ele também sempre ficava: "Ah, vamos ver para depois, para depois, para depois". E minha mãe falava: "Olha, isso foi uma grande frustração para seu pai". E eu não queria viver com essa frustração também. Eu falei: "Cara, eu preciso, começar a me movimentar. Se eu quero isso, eu preciso entender como eu faço para chegar, nesse sonho". Então eu comecei muito, entendendo a L'Oréal como uma oportunidade para morar fora. Só que eu vi que era um processo um pouco mais burocrático, é um processo, que demora, leva tempo. E no momento que eu decidi morar fora, eu queria umas coisas muito rápido, porque eu pensei: "Eu já estou alongando esse tempo por tanto tempo, essa atitude, que eu não quero mais perder tempo". Então eu comecei a me inscrever em universidades e aí eu passei em uma universidade com bolsa, que é a Barcelona School of Management, que é a universidade que eu estou estudando agora. Então eu ganhei uma bolsa, eu vi isso como uma grande oportunidade, falei: "Vai ser agora, eu estou decidido". Então ter, esse sonho me ajudou a tomar a decisão. Foi uma decisão difícil, porque toda a minha vida eu estava no Rio de Janeiro, eu moro no mesmo apartamento desde que eu nasci. Então, você está numa empresa multinacional com cargo bom, eu estava num momento muito legal, e você tomar essa decisão não é fácil. Para mim foi a maior decisão e a mais difícil, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal, porque quando você está deixando um cargo como o que eu tinha, com a possibilidade de crescimento, você se questiona em muitos aspectos. Você acha que não vai conseguir ter esse novo cargo, você acha que não vai conseguir ter, eh, novamente essa oportunidade, então muitas dúvidas brotam na sua cabeça. Mas o que me ajudou muito foi ter esse sonho ancorado em mim desde que eu era pequeno. Então eu me agarrei muito a nele e sempre que eu duvidava de qualquer coisa, eu lembrava do Caio pequeno com esse sonho, e isso me ajudou muito a tomar uma decisão difícil, mas que no fundo era uma decisão certa. Talvez quem esteja vendo a gente se pergunte como é que você fez em relação à documentação, porque afinal, né, foi tudo muito Sim. rápido. Só que para trazer esse ponto, você tem nacionalidade europeia? Eu tenho passaporte português, eu fiz quando eu tinha 18 anos, eu corri atrás de todo o meu processo, minha avó é portuguesa e meu avô também. E em relação a toda a documentação, para quem tem um passaporte é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Eu tenho alguns amigos aqui que não têm passaporte, eu vejo a dificuldade que é para tirar toda a documentação. Mas uma coisa que me ajudou também e que eu acho que isso pode ser uma grande oportunidade, foi a universidade. A universidade, ela me colocou como um status de estudante, então para muitas burocracias que existem na Espanha, como você tirar o NIE, você tirar, outros documentos da faculdade, você tirar documentos que parecem que são pequenos, mas que impactam na sua em toda a sua documentação, que não basta você só ter o passaporte, isso é muito importante. Você precisa tirar outros documentos aqui, não ache que só com o passaporte você vai ter acesso a tudo, você vai encontrar um trabalho, eh lo já logo, assim, de cara. Então, ter vindo como estudante, isso também me possibilitou, muitas coisas, fora também o passaporte. Então tem toda uma parte de você tirar o NIE, tem algumas questões da Espanha em si, que você precisa tirar a seguridade social, etc, para começar caso você queira trabalhar. Então tem alguns aspectos que, o passaporte ajuda, mas ele não é a solução de tudo. Perfeito, Caio. Então o trabalho veio depois, porque antes veio o estudo, como Isso, você falou, né, você conseguiu sim. essa bolsa na Universidade de Barcelona, mas inicialmente sem um trabalho ainda e sem conhecer ninguém, como você falou. Conta pra gente que medos você teve antes de embarcar. Nossa, antes de embarcar eu lembro muito bem no momento em que eu estava esperando o avião que eu comecei a chorar. E eu não sou uma pessoa que chora muito, e aí esse foi o momento em que foi uma das primeiras vezes que eu senti medo, um medo que era muito desconfortável para mim, eu estava sentindo realmente um medo, e aí eu comecei a repensar tudo que eu fiz na minha vida e comecei a pensar ali, no momento que eu estava prestes a entrar no avião, se era isso de fato que eu queria. E meus medos eu tô indo para o desconhecido, então, eu acho que esse é um medo muito comum quando você
vai para um lugar novo, e aí a gente pode associar, quando você vai para um trabalho novo, você sente medo, porque você não sabe o que está por vir. Quando você muda de cidade, você não sabe para o que está por vir. Então eu tive muitos medos e o medo de estou deixando uma vida para trás e iniciando uma outra. Esse foi um dos principais medos que eu tive, assim, de quase recomeçar do zero, e quando eu penso em recomeçar do zero, ele não vai só a nível profissional, também vai a nível pessoal. De você se reconectar, você, buscar novas amizades, você buscar uma rede de apoio, você buscar, se colocar como um profissional que você era antes. E isso eu entendi que eu teria que deixar de lado. Então isso me traz um medo de você não conseguir reconquistar tudo isso. Então esse foi o principal medo que eu tive, fora todas as outras questões, que eu tive de saudade da família, eu não ia ter ninguém da minha família por perto, eu não ia ter nenhum amigo por perto, eu não ia ter meu cachorro. Isso também foi um ponto muito importante no meu medo, porque o Cecílio, que é o meu cachorro vira-lata, ele foi muito importante também, na minha vida. Então ele saber que eu estava saindo da minha casa e eu não iria conseguir vê-lo por muito tempo, isso também me trazia um medo. Então, é deixar a sua vida de lado para começar uma nova, isso traz muito medo, muito, muito medo. Então, foi São foi difícil. muitas coisas novas ao mesmo tempo, né. Foi interessante o que você falou Exatamente. de mudar de trabalho te dá medo, mudar de cidade também. Só que nesse caso era mudar tudo ao mesmo tempo. Era mudar de trabalho e Exato, ainda sem trabalho, mudar de cidade, não só de cidade, mas de país, mudar de idioma, mudar de contexto familiar, mudar de contexto de amizades. É um salto no vazio exato. realmente grande. Bem, falando sobre trabalho, que afinal é uma coisa importante, porque a grande maioria dos brasileiros, quando chegam no seu país de destino, tem que procurar um novo trabalho. Você encontrou em 2 semanas, um trabalho como market manager numa startup, e em Sim. 6 meses já estava na Glovo, que é uma startup scale-up bastante conhecida aqui na Espanha, que tem crescido bastante. O que você acha que fez essa transição ser tão rápida? Eh, eu acho que eu tive sorte, mas também eu tive todo um background profissional muito importante que eu acho que isso ajudou. E o passaporte, tá? O passaporte me ajudou. Eu sei que tem muitas pessoas que buscam oportunidades sem o passaporte, mas o passaporte me ajudou bastante, porque assim que eu cheguei aqui, eu terceira semana, foi logo na terceira semana, um pouquinho depois do meu aniversário, um amigo meu, ele tinha recebido uma indicação para trabalhar numa empresa, um amigo que eu conheci aqui, inclusive. Foi no meu primeiro dia que, na verdade, eu conheci, ele falou que tinha recebido uma oportunidade, porque eu contei toda a minha história e tal. E ele falou: "Ah, eu recebi uma oportunidade de uma amiga que trabalha na Espanha, que ela tá saindo do emprego dela. E ela falou comigo, só que eu trabalho e tal, então eu posso te indicar". E aí ele me indicou, e aí eu passei pelo processo e comecei a trabalhar. E aí o processo, foi muito importante, porque o que eu disse sobre o passaporte foi fundamental. Sem o passaporte eu não teria conseguido. Porque o passaporte ele me possibilitou tirar o NIE, que é o registro de cidadão daqui da Espanha, e ele me possibilitou também tirar, depois com a oferta de trabalho, tirar a seguridade social, que é fundamental para você começar a trabalhar. Então, com esses documentos, eu comecei a trabalhar na Neuronap, que é uma startup, que também está há bastante tempo, mas ela começou o seu processo de expansão para outros mercados há um ano, praticamente. E eu era responsável pelo mercado Brasil, então foi uma oportunidade de começar numa empresa espanhola. Essa empresa, ela é originalmente de Logronho, uma cidade pequena, que eu tive a oportunidade de conhecer algumas vezes, e foi uma oportunidade para mim de entrar no mercado espanhol. Eu acho que isso também é fundamental para você começar. E como era uma empresa muito pequena e eu estava acostumado com uma L'Oréal, uma GSK, que eu tinha tudo, eu tinha shiatsu na L'Oréal, eu tinha todos os programas, todos os benefícios possíveis, e quando eu cheguei na Neuronap era uma empresa muito pequena, eh, então eu tive que me adaptar, readaptar. E aí, logo em seguida, a Glovo apareceu como uma oportunidade, eu vi uma vaga, mandei a mensagem para gerente da área, e aí ela gostou, e aí a gente fez as entrevistas e eu agora estou trabalhando na Glovo desde março. Então eu acho que isso foi tudo uma questão de sorte, também tem uma questão
de toda experiência que eu então, toda a experiência que eu tive, então nunca é começar do zero. Tipo, quando a gente pensa eu tinha esse pensamento: "Ah, vou começar do zero". Você nunca começa do zero, você sempre tem uma experiência por trás de você. Então isso acho que foi muito importante, porque isso me ajudou a conseguir o que eu consegui em pouco tempo, seja na oportunidade da Neuronap, seja agora na Globo. E aí um ponto muito importante que, eu aconselho a todos, principalmente a todos que estão vindo para cá, a coisa mais importante, e isso não é besteira, é você fazer network, é você conversar. E às vezes a conversa não está só no diretor de marketing de uma empresa que você quer muito. Às vezes está numa pessoa que você acabou de conhecer assistindo um jogo do Barcelona. Então eu acho que isso é muito importante, você se abrir, você conversar, você estar aberto a conhecer novas pessoas. Conheço muita gente que não é alinhada com o que eu, enxergo de mundo, mas eu sei da importância de me adaptar. Então isso é muito importante para você quando está começando, é fundamental para que você consiga, alcançar seus objetivos de uma maneira um pouco mais rápida. Fala um pouco do choque cultural no trabalho. Tipo aquele episódio de marcar reunião às 12, 13, enquanto todo mundo só queria almoçar. O que mais te Total, surpreendeu na cultura de trabalho espanhola comparada com a brasileira? a Neuronap, ela é uma empresa de Logronho, então a primeira eu trabalhava no escritório de Barcelona, mas eu trabalhava com algumas pessoas do mercado para o mercado brasileiro e alguns franceses. E aí acaba que a dinâmica era muito parecida com o que eu tinha no Brasil, que acabava que muitas pessoas eram no Brasil, então, e a gente não se relacionava tanto, assim, em questão de hábitos e rituais com a equipe francesa. Mas quando eu fiz o meu onboarding, e aí eu fui para Logronho fazer, eu fiquei uma semana em Logronho, e fui algumas outras vezes para lá. E aí na minha primeira semana, o horário de começo era às 9 horas, eu cheguei às 9 horas, tomei meu café da manhã às 7h30, mais ou menos. E habitualmente no Brasil, meio-dia, o pessoal já levantava: "Vamos comer". Então eu estava ali já morrendo de fome, morrendo, faminto, e aí chegou meio-dia, eu já estava: "Olha, será que vamos comer? Onde é que vamos comer?". E aí o pessoal, a minha gerente na época, falou assim: "Ah, não, vamos fazer uma reunião". Eu falei: "Puxa, reunião de meio-dia a 1h". Falei: "Tá bom, vamos de meio-dia a 1". Fizemos a reunião de meio-dia a 1h e eu já estava: "Agora eu preciso comer". E aí entrou mais uma pessoa para falar: "Ah, vamos fazer uma reunião agora de 1h até as 2h". Eu: "Gente, que isso? Não é possível, eu eu vou morrer". E aí eu entendi que era normal para eles comerem a partir de 2h30, 3h. Então para mim foi o primeiro choque, de almoço, porque eu religiosamente meio-dia e 15 ali no máximo, já estava mandando mensagem para o meu time: "Gente, bora, vamos comer que eu tô com fome". E aí aqui não, aqui até na Globo aqui na Globo é um pouco melhor, porque 1 hora a gente almoça, mas nessa empresa de Logronha, a Neuronap, o almoço era um pouco complicado, principalmente convivendo com a cultura, local. E um outro ponto que eu acho que é uma grande, diferença cultural, que eu percebi, com o trabalho no Brasil e aqui, é que eu acho que aqui o pessoal segue muito o processo. Eles são, pelo menos nas 2 experiências que eu tive, tanto na Globo quanto na Europa, eles seguem muitos processos, e eu acho que o Brasil ele acaba, que não segue tantos processos, e acaba sendo um pouco mais criativo e um pouco mais, não é quase como que uma maneira diferente de fazer as coisas, vai depender de como eu me sinto fazendo esse projeto. Aqui não, aqui a gente segue muito, o processo, da da maneira como ele está posto. Então acho que não estou falando que um é melhor que o outro, eu acho que cada um tem seus benefícios e seus problemas. Eu acho que, por exemplo, aqui a gente segue muito o processo e esquece um pouco de pensar criativamente como que a gente pode melhorar esse processo. E no Brasil, eu acho que a gente carece de processo, então as coisas tendem a ser um pouco mais desorganizadas, mas a gente consegue achar as melhores soluções de forma mais criativa. Então acho que esse também foi um impacto, cultural que, tá me ajudando a entender melhor e tá me ajudando a melhorar como profissional. Então eu tô tendo um pouco dos 2 lados da moeda. Ah, que interessante. É, o choque cultural nos horários e nos processos é o que eu ouço de mais comum, assim. Eu te falei que eu morei 2 anos em Amsterdã,
E no ano passado eu encontrei com uma colega minha que é mexicana, morava em Amsterdã e agora tá aqui em Madrid. E ela me contou também casos muito interessantes. Ela viaja muito também pela Espanha para se reunir, e ela como já com muita cultura holandesa, que ela tá acostumada, tudo tem seu horário, com horário para começar, com horário para terminar, o almoço pode durar 15, 20 minutos, e ela também teve que se adaptar. Os almoços podem ser de 2 horas, porque faz parte do Exato, processo, né, faz parte ali da cultura empresarial, as reuniões podem começar um pouquinho depois, durar 1 hora e meia, então ela fez uma adaptação e acho que morar fora traz essa adaptabilidade pra gente, né, não tem jeito. exato, Em termos de horário, de processo, de comunicação também, acho que a comunicação do exato. espanhol é de uma maneira, do holandês vai ser de outra, do americano, do brasileiro, então a gente acaba aprendendo muito. Foi super interessante. Hoje em dia você é Global Brand Communication Specialist na Glovo, né, cuida da parte de comunicação e marca. Conta pra gente qual é exatamente o seu papel, que pelo que eu entendi é mudar a percepção da empresa de delivery para algo mais tech. Como é esse trabalho na prática? Sim, o meu trabalho ele consiste principalmente em trabalhar a marca Glovo. A gente opera em 21 países e eu sou responsável por, fazer com que as pessoas reconheçam a Glovo como uma empresa tech. Atualmente, a gente faz parte da empresa que se chama Delivery Hero. Então a Delivery Hero, ela é a nossa empresa mãe, ela acaba operando em diversas partes do mundo, e a Glovo, ela é uma das empresas que trabalha dentro da Delivery Hero. E um ponto que é fundamental pra gente, é a gente mudar a percepção das pessoas sobre, a Glovo ser uma empresa de delivery. A Glovo é uma empresa que faz entregas, mas esse é o nosso como se fosse o nosso negócio final. Mas o que nós somos de fato é uma empresa tech. A gente disponibiliza uma tecnologia que possibilita as pessoas a fazerem pedidos, pelo aplicativo. E o grande problema é que quando a gente fala em Glovo, as pessoas automaticamente se associam ao entregador. Quando eu f E aí isso já passou um montão de vezes. Quando eu falo: "Ah, eu trabalho na Globo". E aí as pessoas começam a perguntar: "Ah, o seu horário é flexível? Como é que você faz? Você tem a sua bicicleta? Você tem a sua moto?". Eu falei: "Não, não, não, eu trabalho no escritório. Trabalho em comunicação e marketing da Globo". As pessoas: "Ah, tá". Então a primeira associação que as pessoas fazem é com o entregador. E aí o meu trabalho é fazer com que as pessoas, entendam que a Globo é uma empresa tech. E aí o que que isso significa? A gente tem fomentado bastante, eu tenho trabalhado muito próximo aos líderes de tecnologia da Glovo, para que a gente consiga, pensar em estratégias e executar essas estratégias para que as pessoas comecem a repensar a Glovo como uma empresa tech. Isso vai desde você atrair pessoas tech, eu acho que o mundo tech, né, profissionais tech tá cada vez mais difícil de você contratar, principalmente na Espanha, que é um mercado onde, a base salarial é muito menor de acordo com outros, países europeus. E esses profissionais tech, eles têm muito mais, vantagem em trabalhar remotamente, então, a gente tem essa dificuldade, e isso, nos ajuda a repensar nossas estratégias para que a gente faça com que essas pessoas reconheçam a Globo como uma empresa de tecnologia, e que de fato a gente é. A gente opera em 21 países com uma tecnologia onde a gente tem que trabalhar atendendo milhões de pessoas. Então isso é muito sedutor, só que a gente não comunica da melhor maneira. Então isso passa por toda uma estratégia de execução, sejam de eventos, sejam de posicionamento em rede social, seja posicionamento, nos nossos eventos, seja de eventos de RH, mas sejam eventos onde a gente conecta meetups falando sobre tecnologia, a gente vai para feiras de tecnologia. Então isso tudo perpassa por grandes estratégias de comunicação, e aí eu sou responsável por entender a necessidade das pessoas, o que que elas pensam. A gente fez uma pesquisa para entender o que que as pessoas de fato pensam e o que que a gente pode melhorar. E aí agora, esse é um momento onde a gente começa a executar as ações, então eventos, comunicação, a gente está fomentando muito mais, toda essa parte tech, na Glovo. Então a gente sai um pouco desse lugar de delivery e começa a caminhar um pouco mais, proativamente para uma empresa tech. Super interessante, ok. E o que que você acha de diferente na cultura interna
Perdão, entre as várias empresas que você trabalhou. Olha, é a primeira vez que eu acho que isso é muito raro. E eu acho que eu tô numa situação muito privilegiada, em que eu consigo trabalhar com pessoas do mundo inteiro. O meu time são pessoas de 3 países diferentes, 4 países diferentes, eh, uma italiana, uma portuguesa, o espanhol e o brasileiro. E eu trabalho com pessoas ao meu redor que são de diversas partes do mundo. E aí, eu não consigo nem contar, acho que a gente tem todos os países na Globo, a gente tem. Então eu acho que isso é uma oportunidade incrível e é muito, engraçado a gente falar sobre cultura num lugar onde existem milhares de culturas no mesmo espaço. É difícil de identificar qual é a cultura da Globo, porque ela é feita de milhares de culturas. Então, esse é um desafio, né, que a gente tem de identificar, até porque eu também faço parte do time de comunicação interna, então, a gente tenta entender a melhor maneira de se comunicar com pessoas que, às vezes, a mensagem no Slack não é o melhor canal para se comunicar. Se a pessoa gosta de e-mail ou não, as pessoas não gostam de e-mail. Ou você manda um meme como uma maneira de você engajar, mas a pessoa não gosta disso, ela gosta de uma coisa mais formal. Então tem cada sutileza, que você só percebe quando você entra em contato e começa a conversar com as pessoas. E aí a a minha cabeça fez "pum", quando eu saio de um lugar onde todas as pessoas eram ali do Rio de Janeiro, e eu vou para um lugar onde as pessoas não são da mesma cidade do que eu. E aí você começa a ter uma conversa com uma pessoa, e você entende que o raciocínio dessa pessoa é completamente diferente. O modo de produção, o modo de convivência, o modo de conversa com essa pessoa é completamente diferente. Então, me adaptar a essa realidade, ela é um desafio, mas ao mesmo tempo, eu enxergo como uma ótima oportunidade para me desenvolver num ambiente onde existem milhares de pessoas de todos os mundos que podem contribuir com o meu desenvolvimento pessoal de diversas maneiras. Então acho que esse para mim é o grande desafio, é estar numa empresa onde às vezes eu estou numa reunião, eu preciso falar inglês, português e espanhol quase que ao mesmo tempo. Eh, então é uma troca de comunicação, e quando você troca uma língua, você também está trocando sua personalidade, porque às vezes você não consegue falar uma palavra específica, então você muda para o inglês e aí começa a conversar inglês. Então até a barreira, linguística também é um fenômeno que eu vejo muito presente aqui. Então acho que esses são os choques culturais que eu tenho, fora outros, de questão de cultura mesmo, de cada país, que eu fui aprendendo um pouco, que também são legais de aprender, mas também são bem, desafiadores. Legal. Você trouxe já muitas informações da sua experiência, como é que foi a chegada, como é que você se adaptou, mas vamos tentar aqui talvez recuperar e completar esses conselhos práticos. Para Claro. quem está pensando em migrar de uma carreira segura numa multinacional para arriscar fora do Brasil, que conselhos você daria sobre currículo, networking ou como se posicionar no mercado europeu de marketing? Eu acho que a primeira eu como eu falei, eu tomei uma decisão e quis tomar essa decisão de forma rápida. Mas isso não significa que eu não tinha uma estratégia por trás. Eu sempre tive isso desde quando eu era pequeno. O meu problema é que eu sempre ficava postergando, mas eu sempre tinha na mente o que eu queria para mim. Acho que o primeiro passo que eu vou falar um pouco do que eu fiz. Como eu estou chegando agora, eu também não quero impor nenhuma dica nem nada, porque é muito com base na minha realidade, que eu sei que é muito diferente de muitas pessoas. Mas o que eu fiz foi primeiro identificar quais seriam os países que eu queria, morar. Eu já tinha visitado Barcelona e eu tinha me encantado pela cidade, e eu vi a Espanha como um todo como uma grande oportunidade de morar. Por quê? Primeiro, a Espanha, ela tem uma cultura um pouco mais próxima ao do Brasil. Eu tinha olhado Portugal também, e aí toda a questão da língua, mas eu queria me desafiar um pouco e ir para um lugar onde eu não conhecia a língua, assim, exatamente. E também pelo fato de eu ter visitado Barcelona e ter me encantado pela cidade. Então eu vim, sabendo pelo menos o lugar, o país onde eu tivesse menos atritos culturais. E aí esse lugar foi a Espanha. Então eu tinha aplicado para universidades, quando eu comecei a buscar
eu comecei a aplicar para universidades na Espanha, e aí eu pensei muito em Barcelona e Madrid, por serem as principais capitais, da Espanha. E Madrid muito pelo eu sempre fiz uma comparação, Madrid é São Paulo e Barcelona é o Rio. E aí, porque Madrid é a cidade onde você tem mais oportunidade de emprego, e Barcelona é uma cidade um pouco mais viva, e tem praia. Isso para mim foi importante, tá. Ter um local onde eu possa ir à praia, e no Rio de Janeiro eu todo domingo ia à praia, então isso me ajudou a entender que Barcelona seria o local. Então eu vim para Barcelona, e também pelo fato de eu ter buscado a universidade, e eu acho que isso me ajudou muito, porque quando você tem um estudo de ensino, você tem um certificado que você tem um estudo de ensino da Espanha, isso também te abre portas. Isso te abre portas tanto em relação a você ter o certificado, então quando o recrutador olha e bate o olho, tá, ele tem aqui uma experiência, como estudante também. Isso ajuda a abrir portas. Mas eu acho que além disso, e aí isso também foi muito na decisão quando eu escolhi a universidade, eu procurei um lugar onde eu pudesse ser mais focado em business. Então por isso que eu decidi e ainda bem que eu ganhei a bolsa na Barcelona School of Management, porque todos os professores eles são do mercado. Então, todas as aulas que eu tive era muito e eu estudei marketing, então todas as aulas que eu tive foram pessoas que estão no mercado, e isso me possibilitou não só aprender, mas também ter ali um contato. Pessoas que são daqui, pessoas que não são daqui, então isso me ajudou também a entender como eles trabalham, como eles funcionam, o que que eles valorizam, o que que eles não valorizam. E isso me ajudou a me adaptar de uma maneira muito mais fácil ao buscar o emprego. E claro, consegui ter essa oportunidade de trabalhar logo na minha terceira semana. Eu estava buscando ativamente, eu refiz todo o meu currículo. Uma coisa que aqui eles valorizam é foto, por exemplo, e aí num detalhe no currículo que eu não tinha antes. Então comecei a colocar foto no meu currículo, comecei a colocar de uma maneira um pouco diferente, os meus cargos, porque aqui a relação de cargo também é diferente, quando você adapta o seu currículo. Então eu tive que ir aprendendo, e isso também me ajudou muito ter a universidade, porque a universidade também tinha uma career advisor que me ajudou também nesse processo, de reestruturação do perfil, como eu me posiciono em entrevistas e tudo mais. Então acho que para mim uma grande solução, e eu acho que uma coisa que facilita muito é você vir com uma universidade. E eu acho que isso é até uma solução mais fácil, tanto para quem tem passaporte e tanto para quem não tem passaporte, tanto para quem tem experiência profissional, tanto para quem não tem experiência profissional. Porque na própria universidade eles fornecem opções para você começar estágio. Então acho que isso para quem, está buscando, acho que isso pode ser uma uma porta de entrada. Eu sei como é difícil você buscar soluções, porque, você não sabe para onde você está indo, então tudo vira oportunidade, mas tudo vira desafio. E eu acho que para mim o canal mais fácil, e eu acho que faz mais sentido, seria através de uma universidade. E existem muitas opções que são com preços acessíveis, eh, e outras opções que são mais caras. Cara, cada um tem seu benefício e seus problemas, mas eu acho que isso pode ser a melhor maneira para quem está buscando uma oportunidade de vir para fora. Perfeito. Ótimas dicas, Caio. Obrigada por compartilhar aí toda a sua experiência e os seus aprendizados. Saindo um pouco de carreira profissional e passando talvez mais para o dia a dia, para a vida do dia a dia, você me falou que não falar um palavrão carioca pesava na cabeça nas primeiras semanas, e hoje você já está super adaptado falando "joder" com naturalidade, Rolê pra tudo. que é um palavrão muito comum aqui na Espanha, muito utilizado. O que que essa mistura de gírias diz sobre quem você é, quem você se tornou? Eh, Enfim, né, sou carioca, e acho que popularmente os cariocas são conhecidos por falar muitos palavrões em uma frase. Eu tô me controlando aqui, tá, pra evitar qualquer tipo de palavrão. E eu sempre tive essa vontade de falar palavrão, porque isso foi uma coisa que eu comecei a aprender muito aqui, a língua ela faz parte da sua cultura, ela faz parte de quem você é. Quando você se comunica, o palavrão ele diz muito sobre a cultura que eu tenho. E não é ser ruim, nem ser isso é horrível, não é sobre isso, é sobre quem você é, é a maneira como você se expressa. Quando você usa uma palavra, e às vezes a palavra é um palavrão ou não, você está expressando um sentimento. Então eu acho que isso, para mim, é fundamental. E quando eu venho para cá,
onde eu não posso soltar um palavrão, porque as pessoas não vão me entender ou no meio de uma conversa. E aqui eu tive um problema inicial, foi que todos os meus amigos não são brasileiros, eu só tenho apenas 3. Enfim, quando eu comecei a trabalhar eu acabei tendo mais, mas o meu grupo de amigos brasileiros é reduzido. Eu passo muito mais tempo com pessoas da Espanha, com pessoas da América Latina, e agora eu tô passando muito mais tempo com pessoas de outros cantos da Europa, e aí a nossa comunicação é em inglês. E aí quando eu quero me expressar, eu não quero soltar uma palavra que eles não vão entender, eu quero que eles entendam. E aí aqui, na Espanha é muito comum a gente falar o joder. Eh, e aí é muito parecido com um palavrão que a gente tem no Brasil. Então eu comecei a usar joder para tudo, e é joder tío, que a gente ainda fala o tio aqui. Então eu acabo utilizando o joder e eu acho que o joder ele é tão bom, porque ele arranha a sua garganta, e aí é muito um lugar de expressão de você estar insatisfeito, você estar com raiva, e aí eu solto o joder tío para tudo. Então, hostias. Então acabo, trabalhando muito essas 2 palavras para expressar um pouco e para tentar resgatar um pouco, dos palavrões que eu usava, né. Eu não tô nem há 1 ano aqui, então até eu me adaptar, isso faz parte do processo e eu acabo tendo essas comparações. Então eu falo muito joder e o hostias, e também como eu tenho muitas pessoas, em inglês também, eu uso muito a palavra que começa com F, e aí eu também utilizo bastante para tentar expressar um pouco o que eu tô sentindo na hora. Mas, quando eu me junto com a minha galera do Brasil, aí eu me libero. E aí eu solto todos os palavrões possíveis que é pra me descarregar. Porque eu lembro que no início, quando eu não tinha muito contato com o pessoal, eu ia dormir com a cabeça pesada, e aí parecia que eu tinha que descarregar aquilo de alguma forma. Então, achei o rolê para isso, para tentar aliviar um pouco. E aí, quando eu consegui juntar mais com o pessoal brasileiro, que isso é muito importante, muitas pessoas falam: "Não, se juntem com brasileiros, porque isso vai te prejudicar". Eu não acredito nisso, eu acho que eu preciso ter meu momento também de conexão com a cultura que eu sou habituado, porque isso me ajuda também a descarregar um pouco. A gente necessita desses momentos de descarrego, então acho que isso me ajudou muito, isso me ajudou bastante, mas o rolê eu acho que se eu voltar para o Brasil, vou falar, não tem como, é muito bom. Bom. Ó, aqui na Espanha tem um vocabulário super extenso de palavrões, Extenso. então aos poucos você vai ficar super adaptado, vai, assim, usar a cada dia mais opções para transmitir toda a sua vontade de falar palavrões. Boa. Olhando para trás, para o Caio que pediu demissão sem saber o que viria, o que que você diria para ele hoje? Eu foi uma decisão em que eu tive, muitos altos e baixos aqui, e eu sempre fui uma pessoa mais estável. Eh, e aí quando eu vim pra cá, eu continuei sentindo medo, continuei sentindo medo do futuro, do que vai vir. Em alguns momentos me senti ansioso por toda a decisão que eu tinha tomado, né, e e aí inclusive aconteceram algumas coisas aqui que me fizeram, repensar muitas coisas. Eu vim pra cá em setembro, em novembro eu perdi minha avó. Ela estava com 99 anos. E isso foi um choque tão grande de: "Eu não tô perto da minha família, o que que eu tô fazendo da minha vida?". E aí você começa a repensar todas as atitudes que você fez. E aí, como eu estava há pouco tempo, eu ficava muito, ansioso sobre a decisão que eu tinha tomado, mesmo já estando aqui. Só que ao mesmo tempo, quando eu tenho esses momentos, quando passa 1 minuto depois, eu sei e eu tenho a certeza do que eu fiz, foi muito corajoso, primeiro, antes de qualquer outra coisa, foi uma coragem que todas as pessoas que tomam essa atitude, que tomam esse passo, ao desconhecido, elas precisam antes reconhecer que elas são corajosas. Então acho que quando você reconhece que você é corajoso de tomar esse passo, você se empodera de certa forma. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tento olhar e eu consigo imaginar eu tendo uma conversa com o Caio, mas não com o Caio de 1 ano atrás, eu tendo uma conversa com o Caio pequenininho, em que ele sempre teve esse sonho. E aí eu vejo que eu realizei. Mas eu não só realizei, como esse sonho ele me permitiu uma coisa que eu acho que é muito importante as pessoas que tomam qualquer atitude na vida delas, qualquer atitude que elas, tenham medo,
qualquer atitude que elas tenham e não fazem porque elas têm ou medo ou não se sentem seguras ou sentem, ansiosas, etcétera, porque a gente tende a pensar no futuro, como que vai ser esse futuro. E uma coisa que eu aprendi aqui foi quando eu vim para cá, apesar de todos os medos, uma coisa que foi muito importante para mim, e isso ninguém consegue prever, então, a sua ansiedade ela o seu medo são válidos, mas uma coisa que você entende é que quando você entra no desconhecido, você vai ter muitas coisas conhecidas para conhecer, mas você também vai ter muitas portas que você nem sequer saberia que existiam se você tivesse ficado no lugar que você está. E aqui eu entendi que eu tô com uma porrada de porta na minha frente. E isso significa que eu tô tendo muitas possibilidades de repensar diversas coisas da minha vida. E isso nunca seria possível se eu não tivesse saído do lugar que eu estava. Nunca, mas nunca. Porque quando você vai para um lugar desconhecido, e no meu caso foi morar num lugar fora, você é exposto a muita coisa. E muita coisa que te faz ter olhares diferentes. Você acaba aprendendo de uma maneira, e você acaba tendo experiências que te fazem criar novas portas. E aí, é claro, cabe a você abrir e entender o que que há por trás dessa porta. Mas só do fato de você, criar novas possibilidades, novos caminhos para a sua vida, eu acho que isso é uma filosofia que eu tenho que não é a linha final de chegada. Porque eu acredito, nascemos, vivemos e morremos. Para mim o ponto é, o que você está fazendo na sua passagem por aqui? E eu acho que quando você se expõe ao novo, você está criando novos caminhos para a sua vida. E isso para mim é lindo, tá, isso para mim é uma poesia. Eu acho que quando você se joga no novo, você tá de fato criando novos caminhos para você. Caminhos que, vão te mudar como pessoa, vão te mudar como profissional, vão te mudar a relação que você tem com as outras pessoas, vai te mudar em diversos aspectos que, infelizmente, para você que não está saindo do lugar que você está, e o lugar eu me refiro a você quer mudar de trabalho, que você quer fazer tal coisa, você não vai entender. Você só vai conseguir entender se você fizer. Claro, sempre dou a dica, nunca tente fazer por impulso, sempre tente fazer com um pouco de estratégia, mas a minha dica é vá. Vá, porque eh, você vai ter muitas portas no seu caminho. Você vai ter uma oportunidade muito legal de se redescobrir. Você pode fazer o movimento errado, mas você sempre vai se redescobrir, de uma maneira ou outra. E eu acho que isso é o grande aprendizado, assim, que eu tive, então toda vez que eu olho para o Caio, eu falo: "Caio, muito obrigado por você ter tido esse pensamento lá atrás, e isso está me proporcionando viver novas coisas". Então acho que essa é a grande conversa que eu tenho quando eu olho para trás, que é eu tô sendo exposto a muitas oportunidades gostosas de serem vividas aqui. Que bacana, Caio, é muito inspirador, tudo que você falou, muito legal. Ok, em todos os episódios a gente faz uma sessão daqui de longe, então são perguntinhas tipo ping-pong, perguntinhas com respostas rápidas. Então vamos lá, daqui de longe uma comida que você sente saudade, Eh, o milho e o mate-leão da praia, do Rio de Janeiro. e daqui de longe um abraço que mais faz falta no dia a dia, Do meu cachorro, todo dia do meu cachorro. e quais são as datas nas que o coração mais aperta, Como um bom carioca, o carnaval foi a data que mais pesou. e o que que o brasileiro tem de tão especial? O brasileiro, ele tem de especial a alegria de ver a vida. Foi um grande choque cultural, e eu acho que isso me aproximou do Brasil, de ser brasileiro, de que a alegria ela faz parte da nossa essência. Ok. E aqui pra gente já ir fechando, pra quem está com medo de dar esse salto, né, seja porque tá sem emprego, sem conhecer ninguém, um pouco como você estava, uma recomendação, uma fala, o que que você diria? Se joga, se joga, claro, sempre tente ter um pouco de estratégia por trás, mas se joga. Eu acho que isso é importante. O medo ele paralisa, e o medo ele é uma construção ali da sua cabeça, e eu acho que ele nada mais é que apenas um pensamento que te paralisa. Então, tente passar por esse medo, tente quebrar esse medo e se jogar. Eu acho que se der errado, se der certo, eu acho que de qualquer forma isso vai ser tão importante para você que você vai
não vai se arrepender. Você nunca se arrepende. Você pode até não gostar do que aconteceu, mas você vai se desenvolver de uma maneira ou de outra. Então, se joga. Ok. Se alguém quiser continuar acompanhando o seu caminho ou estar em contato, tem alguma rede social que você recomendaria aqui para as pessoas te seguirem? Tem o meu Instagram, que eu não sei de cabeça qual é Esmeraldo Caio, e também tem o meu LinkedIn, e aí, claro que um lugar mais profissional também, se vocês quiserem seguir um lugar mais profissional, mas se vocês quiserem também me seguir pelo Instagram, super convidados para tirarem qualquer dúvida. Eu sei como esse momento é importante e gera muita dúvida, então eu tô sempre disponível, podem me mandar mensagem, já respondi diversas pessoas, e eu quero criar esse momento, porque para mim foi difícil de encontrar, comunicação que falasse sobre isso, então estou muito aberto para falar qualquer coisa. Ok, maravilha. Pois, Caio, muito obrigada pela conversa. O papo foi ótimo, muito inspirador. Seguramente muita gente vai se sentir animado e se lançar e aproveitar mais as oportunidades e as portas que se abrem. Então, muito obrigada, viu? Ah, obrigado você. Acho que esse é um espaço muito legal. Obrigado por ter construído isso. Acho que aqui é um espaço de troca de informação e eu acho que isso nunca é demais. Eu acho que quanto mais informação, mais seguro a gente tem das atitudes que a gente toma e mais seguro a gente é, é em relação a nós mesmos. Então, acho que isso é um. Eu que te agradeço por ter criado esse espaço para gente conversar. É bom demais, essa é a ideia. Bom demais, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.